Olá, pessoal. Quase me pegaram fazendo micagem aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não, imagina. Não. Aqui é mais decente, mais tranquilinho. Oitava aula, a sua também deve ser, né? Esse rapazinho que também acompanha. Não faço ideia, eu já estou perdido. É a quarta já semana, não sei. 2 aulas por semana? 2 aulas por semana. Oitava também. É verdade. Já terminamos Porque um mês. 4 vezes 2 é 8. Isso. Bom, você também já terminou desde 2010 e foi para 2011? Eu estou em 2010, sistema prisional. Você vai terminar algum dia? Eu pretendo. Então tá. Boa tarde, senhora Paula, pessoa decente dessa mesa. Boa tarde novamente para vocês, ou boa noite, ou bom dia, independente do horário. Pode ser boa tarde em qualquer outro lugar do planeta, é boa tarde. Exato. Pela boa tarde só. Tá bom. Beleza? Vai me ajudar em matemática? Senão, Não, acho que hoje não. Eu estou um pouco chateado porque eu sei que alguns professores aqui do Enem, do pré-ENEM aqui do Instituto, estão me difamando, né? Peçam uma pastoral. Mas é triste perceber que essas pessoas não sabem diferenciar, não conseguem diferenciar a bela ciência, a astronomia, a mãe de todas as ciências, dessa pseudociência que é a astrologia. Mas eu não vou descer nesse nível lá, né, onde estão esses professores que não sabem essa diferença. O ponto aqui está falando que tem uma reunião de cartomantes ali fora que querem dar um cacete. Isso. Então está fazendo assim, senta as cartomantes todas num auditório que eu vou ensinar para elas o que é a constelação do Fiucos, para começar a conversa. Precisa cair nesse né? nível? Preciso. Uma matemática, senão o troço vai desguijolar hoje. Vamos lá. Segundo a senhora Paula, a nossa aula de hoje é toda ela sobre funções. Então, funções eu vou pedir ajuda do Elton, porque senão eu não sei fazer. Na verdade, ele sabe mais do que eu e daí ele fica ali só para ver se eu falo alguma besteira aqui. Prova de 2011, prova azul, sempre dizendo, então, questão 150. Essa é bonitinha. Na verdade, a tia Paula colocou uma questão de geometria analítica, mas ela colocou funções, porque tudo deriva de funções e tal, mas é uma questão... E, aliás, é uma das poucas questões que são exatamente de ensino médio. Uhum. Cada prova do Enem tem 2, 3, assim, quando chega umas 5 questões de ensino médio de matemática é porque alguém aprofundou demais a prova, deixou ela de um jeito, de um nível maior do que o normal. E essa é uma delas, embora não precisasse sofrer muito. Vamos lá. Questão 150. Em um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, nossa, olha que bonitinho, parece Brasília, ó, com ruas paralelas e perpendiculares. Um negócio perfeito, aquele troço que o cara faz só quadradinho, assim, bonitinho, tá? Ruas paralelas e perpendiculares fez uma malha, delimitando quadras do mesmo tamanho, só quadradinho. Bom, no plano de coordenadas cartesianas seguinte, ou seja, no gráfico, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, assim, caso você fosse ler esse troço bem devagarinho, minúsculo, tá, professor Elton? Eu faço isso no quadro, os alunos perguntam o que é isso, então eu faço Fez assim. Muito bem. Ou então eu faço assim. Nossa, esse K tá perfeito. Mas que letra é essa, professor? Não sei. É um R com um chaveirinho de R. Eu não estou de bom humor com você hoje, mas parabéns por esse K. Que bonitinho. Ficou. Eu aprendi com a tia Gilda. A tia Gilda. Fiz 3 vezes, mas eu aprendi a fazer. Tia Gilda que ensinava a fazer o pezinho. Então, assim, eu escrevo esse troço, mas aí que tá, o pessoal não ensina mais isso daí. Daí pois é. O que é isso? Mas é aí, um R com uma argolinha. Se a gente for discutir isso, É o chaveirinho de R. Se a gente for discutir o que é ensinado hoje, o que não é mais, a gente vai longe. Viu? Né? Então tá lá. Bom, nesse primeiro quadrinho aqui, caso você não queira ler mais depois, eu só sei que eu preciso saber que as unidades estão em quilômetros. Acabou? Vamos para frente. Olha que bonitinho. Então, assim, o bairro, segundo aquela criatura, né, estava aqui no seu segundo quadrante. Lembre-se que os quadrantes, como todo o resto de matemática, e física acho que também, só que física dá para fazer aquela orientação dos eixos como você quiser, né? Que você pode trocar os eixos e tal, você acaba colocando... Mas normalmente... Às vezes a gente paga um preço alto por mexer no eixo, que você tem que fazer a translação de eixo. Vocês também fazem Sim, fazia sistema. No fundamental, graças a Deus, não, mas na faculdade fazia bastante. E aí é um preço alto a pagar, porque... Rotação e translação, às vezes. Eu lembro de vários quadros na faculdade fazendo... Mas é bonitinho. Então, assim, se você estiver fazendo ensino médio sem muito sofrimento, normalmente o sentido positivo do eixo X indica o começo da contagem dos eixos do primeiro quadrante, e daí no sentido anti-horário, certo, tio Elton? Sentido anti-horário, pode ser. Para o pessoal que só usa relógio digital, ferrou-se. Bela? Então, ó, o bairro está no segundo quadrante. A reta de equação y igual a x mais 4, ou começou matemática viva, representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Então, essa coisa aqui representa a linha de metrô subterrâneo. Vamos ver se eu consigo. Na pancada funciona. Obrigado pela dica. Ó, essa coisa aqui significa a linha do metrô. O metrô tem assento, né?
Você não vê na metro essa coisa? Não, mas não no E, né? Não? Ah, é metrô, né, o cavalo. Hoje Metro. O metro... É que, na verdade, o pessoal fica chamando de metrosexual, né? Daí eu fico... Você... Então, nossa, eu pra isso... Você ouve isso bastante durante o dia, né? Nos ambientes que você frequenta, né? Todos eles. Tá certo. Bom, daí, ele disse que essa coisa aqui é a reta x mais 4. Por isso que a tia Paula colocou nas funções, certo, tia Paula? Isso. Isso aqui é facinho de identificar. Porque assim, primeiro, se você tem que esse aqui é o coeficiente angular e esse é o linear, essa aqui é a criatura onde a reta corta o eixo y. Na verdade não corta no 4, né? Corta em 0 e 4. Então assim, o eixo y está cortando no 4, tá lá. E aqui, quando você tem a interseção entre a reta e o eixo x, isso aqui é chamado de raiz da função. Como é que você consegue achar a raiz da função? Basta você pegar a expressão da função e igualar a 0, ou seja, x igual a menos 4. Tá certo até aí, tio Elton? Tranquilo. É um gráfico mezzo-calabresa, mezzo qualquer coisa, tá bem coloridinho aí. Ó, vai pra frente agora, ó, só porque eu falei? Vamos lá. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. Depois eu faço o desenho lá. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que a sua distância do hospital, então assim, do hospital até aquela linha do metrô, não fosse maior do que 5. Então, na verdade, essa distância deveria ser o quê? Menor ou igual a 5 em matematiquinha. Tudo beleza, tem? Vamos voltar para lá. Não voltou. Também não voltou. Eu ajudo. Obrigado. É voltar? Mais um. Peraí, voltar? Outro. Sim. Aí. Mais um. Outra vez. Aqui. Aí. Ó. Pena que eu não consigo apagar, senão eu te ajudava aqui. Eu apago. Só que agora para apagar é 1 dia e meio, quer ver? Ó, de novo. Não apaga. Bom, deixa quieto. O que a tia falou foi o seguinte: se você pegar o ponto, agora apagou uma parte de coordenadas, eu já falei que esse negócio é um livro esprita, e daí você fica falando dos caras de cartomante e tal, os troços da rola aqui. Né? Tá. Então, só, assim, o 5 é para baixo do 6, tá? Ups! Obrigado, tio. Agora espero que apague. Isso. Obrigado. O 5 costuma ficar entre o 4 e o 6. Eu não ponto vi, médio. Eu fico por bolinho ali. Não sei se você percebe, mas assim, você imagina por que eu marquei isso. Dá uma olhada assim nos tamanhos de comprimentos e larguras ali. Mas está um pouquinho desproporcional, né? Bom, então tá. Mas o senhor tem razão. Para dificultar as pessoas que estão fazendo nécios na matemática, tipo eu, aqui está o menos 5, aqui está o menos 5. Então aqui nessa partezinha, menos 5 e 5, nós teremos um hospital. Bom, olha que bonitinho. Depois de 3 horas fazendo. Agora nós podemos ir para frente, que eu não vou mais mexer nesse troço aí, que ele é esprita. Vamos para frente 1, para frente 2. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isto seria automaticamente satisfeito. Isso depois que toda a comunidade foi na mesa do prefeito, cobriram de pancada, ele falou que já estava pronto. Ó. Pois já estava prevista a construção na estação no ponto, e ele quer saber qual é o ponto. Bom, o ponto tem que ter 2 características. Primeira característica, ele tem que pertencer a essa reta y igual a x mais 4. Vê se tá beleza, tio Altinho. Por onde passa o metrô, obviamente. Exatamente. O senhor lembra que é propriedade de pertinência de um ponto a uma retinha? O ponto deve pertencer, deve verificar a equação. Viva! Você substitui essa coisa na reta e ele tem que verificar a equação. Então, você vai usar o processo... Eu vou eliminar alguns pontinhos. Luso, qualquer coisa aí, né? Não é luso, não. Ele é... Não, tudo bem, eu concordo que tinha que fazer distância, mas ele tinha que fazer distância para cada um. Eu já explico isso para os alunos. Tá. Então, assim, primeiro, esses pontos têm que pertencer à reta. Mas eu concordo que isso ganha tempo violentamente. Sim, você vai eliminar bastantinho. Na verdade, você vai descobrir que não precisa nem fazer cálculo depois. Mas eu só vou contar depois. É mentira o que eu falei para vocês, tá? Ó, daí assim, olha que bonitinho. No primeiro ponto, x vale 5 e o y vale 0. Você vai ter uma igualdade do tipo 0 igual a menos 1. Como isso é falso, esse ponto não pertence à recta. Beleza? Segundo ponto, coordenadas menos 3 e 1. Somando 4 menos 3 dá 1. Do outro lado 1, esse ponto verifica a equação. Então pode ser ele. É Terceiro, ponto pertencente à reta. Exatamente. Vou colocar lá. Você sabe que essa brincadeira, já que você falou, ontem até o Mussolini estava falando lá, eu ia bagunçar, mas eu fico perto do Mussolini, que é um professor de verdade, eu me sinto meio... Nem falo.
Eu fico meio... Bom, e daí assim, que todo esse sistema de pertinência e tal ocorreu com o caso da matemática moderna na década de 70, aquela história da corrida espacial e tal, e os caras mudaram tudo, e daí você colocou pertinência em tudo, colocou contido em tudo, que era para ter uma massa que fosse assim comum a todos os cantos da matemática. Então seria comum a álgebra, a geometria, e era a ideia de colocar teoria de conjuntos, que foi começou na 5ª série, hoje 6º ano, 6º, 7º, 8º, 9º, não deu certo, foi pro 1º ano do ensino médio. A teoria ingênua de conjuntos. Bonitinho, né? Ingênua para eles, ingênua. Né? Próximo, -2 e 1. Se você colocar essa coisa, você vai ficar com uma igualdade do tipo 1 igual a 2. Isso aqui não verifica, como essa coisa aqui é falsa, esse ponto também não pertence à ereta. Ó, joga fora. Ponto 0 e 4. Se você entrochar, colocar, ponhar, botar, enfiar, socar, no lugar do x e do y 0 e 4, você vai ter uma igualdade do tipo 4 e 4. Eu vou acabar apertando a flechinha aqui, esse troço vai para o espaço. Poderia ser essa também. E se você colocar no lugar do x, como diz aquele pessoal do Ceasa, não couve. Manja? Ó, como não couve, eu vou passar para cima. 6 e 2, essa coisa também vai ter uma identidade. Também verifica. Então assim, podia ser qualquer um desses três. Beleza, tiotinho? Beleza. Vou para a segunda parte. Você vai colocar isso na reta e olhar? É. Tá bom. Beleza. Não, depois eu ia fazer, mas é exatamente isso. Mas por que não, né? Claro. Volta, praga. Eu posso voltar. Não, eu vou na flechinha aqui, porque um dia esse troço tem que funcionar. Vamos. Eu posso te ajudar daqui, você só me autoriza ajude por a mão. usando o seu poder de mente. Manda ver. Nossa, e agora eu vou ter que explicar isso. Apaga isso aí, coruja. Eu vou tentar apagar. Mas assim... Já nem eu tô entendendo mais. Eu entendo. Não, mas vai passar isso, vai passar isso. Eu acho que porque ela acabou fazendo aquela nova... Baixando aquela nova atualização, provavelmente ele não está fazendo mais a história do círculo e apaga. Não. Tá meio estranho. Vamos lá, minha gente. Mais 1h30 apagando o quadro. Bom, olha que bonitinho. Daí a criatura falou assim, professor, podia ser o ponto 6 e 2. Então, no caso, 2 e 6. 2 no X, 6 no Y. E o teu hospital? Não devia ter apagado o hospital. 5 e 5. Estaria aqui. Titio, menos 5 e 5. Elton, olha que bonitinho. Só por um acaso. Isso, agora vai ficar aí porque eu vou pintar com a caneta diferente. Ó, só por um acaso. A distância daqui até aqui em vermelhinho é 5 unidades. Já é 5. Tranquilo? Não pode ser mais. Exatamente. Ele falou que a distância tinha que ser menor ou igual a 5 unidades. Sim. Isso significa que... Este ponto já se este pontinho aqui fosse o pontinho do hospital, já deu mais do que 5 unidades. Já, Elvis, não funciona. Então, o ponto 6 e 2 aqui que ele deu, 6 e 2, tchau. Ele deu um outro ponto ali, que, se eu não me engano, era menos 4 e 0. 0 e 4. 0 e 4. O ponto 0 e 4... 0 para o X. Estaria aqui. Então, assim, para não ficar bagunçado, eu vou comentar com vocês. 0 e 4, você conseguiria esse triângulozinho. Vou fazer em verdinho. Você conseguiria este triângulozinho aqui, ó. E vou mostrar para vocês como não precisa... A hipotenusa já é... Na verdade, assim, exatamente. Esse cateto aqui já é 5. Esse cateto aqui, que eu sei que sai do 5 até o 4, é uma unidade. Se os dois catetos são 5 e 1, essa coisa aqui com certeza vai ser o quê? Maior que 5. Na verdade, vai dar a raiz maior que 5. Eu podia ter usado 5. Vai dar raiz de 26. Raiz de 26 vai dar 5, qualquer coisa. Então, essa coisa vai dar 5, caquera. 5, caquera. Não é menor ou igual. Para os alunos que não acreditam, é só fazer a conta, né? Usa Pitágoras. Usa o velho Pita. Beleza? Chupita. Chupeta é estranho. Ó. Daí, outro cara lá, menos 4 e 0. Não, sobrou menos 3 e 1, menos né? 3 e 1. Menos 3 e 1. Bom, menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Esse 1zinho teria que estar lá de cá, né? O orelhudo. Então, essa criatura aqui deveria ser menor do que 5. Se você não acreditar também, vamos fazer um teste. Vamos fazer o nosso triângulozinho aqui. Na verdade, quando você vai resolver isso aqui por geometria analítica, você acaba fazendo Pitágoras. Se isso aqui é 1, do 1 até o 5 vão 4 unidades. Se isso aqui é o 3, do 3 até o 5 são 2 unidades. Tranquilo, tchautinho? Daí, quando você for calcular essa coisa, vai ficar que a sua distância ao quadrado, usando o velho Pita, é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A sua distância é igual a raiz quadrada de 20. Como a raiz quadrada de 25 é 5, essa coisa vai dar 4, alguma coisa, que vai ser menor do que 5. Muito terrível? É ali que está o
ponto para todo mundo descer para ir para o hospital. Beleza. Tranquilo, Você tá no hospital e tem que andar 5 quilômetros ainda. Fora que ele tem que calcular antes, né? Porque senão ele não sabe descer. Exato. Mas de cadeira de roda vai rapidinho. Não, eu vou porque Foi descida? Eu vou para o que o Elton gostaria que eu fizesse. É que os caras pensam assim, infelizmente. Gostaria que eu penso o quê? Cadeira de roda? A cadeira de roda é fácil. É para frente agora. O que o professor Elton gostaria que eu fizesse é assim. Calçada. Usasse a ideia de distância de 2 pontos que a geometria analítica usa. Que na verdade diz o seguinte, basta calcular o quadrado da diferença das abscissas somado com o quadrado da diferença das ordenadas. Isso. Traduzindo, se os 2 pontos lá em geometria analítica... Daí é o seguinte, por que a gente fez aquele negócio lá, Elton? Porque assim, vamos passear de novo. Se você fizer os 5 pontos para calcular distância, esse exercício vai levar 15 dias. Vai mesmo. Você vai calcular claro. assim. E daí São 5 vezes a utilização da distância entre ponto e reta. Daí você usa a lei de Murphy, entre né? pontos, né? Nesse caso. Você calcula a primeira, daí você acha que não é a segunda, daí você vai para a última, daí você calcula a segunda, daí você vai para a quarta, daí você descobre que a terceira é a última. Dava para usar a distância de reta a ponto também, né? Poderia, o que ficaria bem mais difícil ainda, né? Tá, porque na verdade, sim, a distância de reta a ponto, a perpendicular seria a menor distância, mas não é a perpendicular ali. Não é exatamente a perpendicular, você teria que fazer um outro triângulo depois. Verdade. Ia ficar complicadinho. Então assim, pelo que Titio Elton falou, se você for pegar os 2 pontos lá, o ponto do hospital era menos 5, e o 5, e o ponto que ele ia descer era alguma coisa do tipo, já não lembro mais, menos 3 e 1. Isso. Menos 3 e 1. Olha que bonitinho. Se isso aqui for o teu ponto A, XA, YA. Se isso aqui for o ponto B, XB, YB. Lembrando que a hora que você coloca essa coisa aqui no parênteses, vamos ver se tem que mudar algum sinalzinho. Então, assim, eu falo para os alunos que essa aqui é uma fórmula anti-tonto. Porque você pode trocar aqui ao quadrado... Você só não pode trocar os 2 Y com o X, né? Sim, deve ser a posição na equação. O X em qualquer ordem, então assim, eu tenho um menos 5 e um menos 3. Eu vou colocar menos 5 menos 3, que vai acabar virando mais 3. Nos Y, eu tenho um 5 e 1. A hora que você calcular isso depois de 15 dias, já está começando a novela. 5 menos 3 é menos 2 é o quadrado dá 4. 5 menos 1 dá 4 é o quadrado 16 e deu a tua raiz de 20, que era o 4 e qualquer coisa, e que a gente descobriu que era menor do que 5. Mas tinha que fazer para todos os pontos. Sim, eu já estou sabendo que era essa a resposta e estou provando, mas exatamente, tinha que calcular para todos. Mas assim, toda vez que eu nem coloco uma questão mais difícil que nem essa, mais aprofundada, ele te dá uma válvula de escape. Então, ele já deu questões de trigonometria horrorosas, mas se o cara sabia como é que era só o valor mínimo e o máximo, ele tinha uma ideiazinha para você calcular a imagem daquilo ali, por exemplo. Aí eu sou contra você pegar pontos da resposta, substituir na equação para achar. Isso quando a gente está aprendendo. Quando a gente está aprendendo, você fica fazendo isso, você não vai enxergar todo o poder de uma função, vamos dizer assim. A gente só não vai falar que na hora da prova desonestidade vale, porque não é o nosso caráter. Mas fora isso... Mas durante prova, pegar os pontos, substituir lá e ver qual já vai... Você eliminou 2 nessa brincadeira, né? Poxa, sem dúvida, tem que usar mesmo. E escutando o Mocelin durante muito tempo, a gente percebe ali que, na verdade, um terceiro ali já foi desclassificado. E uma teoria do Mocelin, e por mais, assim, por isso que eu falo, eu fico do lado dele, normalmente, e eu estou seguindo a cartilha dele, 60% desse troço é desqualificado já numa visão breve. Você vem 40% para a resposta. E tem acontecido bastante. A hora que eu estou seguindo o mestre lá, dá para acreditar. Mas tem que ler com atenção, tem que refletir. Óbvio, né? Não é sem pensar, né? Sem pensar, só eu. Vamos lá. Questão 152. Essa é para te deixar feliz. Porque fala de frutas. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas... de fruta. Podem ser compradas em quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dá o ano inteiro, não tem problema de perenidade, troço, é uma maravilha. Daí... 2 gráficos a seguir, 2 gráficos, né? 2, orelhudo. O que representa o preço M. Preço M pago em reais, pela compra de N quilogramas desse produto é. Então assim, ele diz que é 1,75 kg. Professor Elton, sem saber nada, ele falou que vai sempre 1,75. Analisemos o primeiro gráfico. Você compra 1 kg, dá 1,75, beleza. Você compra 0 quilos,
Zero. O gráfico tem que sair da origem. Beleza, estou feliz. Zero dá nada, 1 dá 1,75. Tá. Qual a chance desse troço ser o valor certo, sabendo que é 1,75 constante? O que está acontecendo quando você está indo para a direita no seu gráfico? Eu tô pagando cada vez menos. Mas é bom uma isso, promoção, né? Ele falou assim, leva 2, leva 3. Quando que é barato assim? Quando o vendedor não vê, né? Ó. Tem promoção desse tipo, Tem, né? Se você levar mais, começa a cair o preço. Mas ele falou não que é o que ele disse. a taxa de variação, a tal da... Isso aqui que é literalmente a tua função linear, porque começa do zero. Quando você tivesse 2, isso aqui deveria ser 3,50. E assim, por diante. Essa taxa de variação aqui, esquece. Isso aqui parece uma daquelas funções raiz de alguma coisa. Fora um pedaço logaritmo e tal, mas então, esquece. No way. Vamos pro próximo. Olha que bonitinho. Esse parece legalzinho, porque quando ele fala assim, ó, o valor é constante, então você pode ter Você pagou para entrar, né? Você... essa é uma maldade. O preço era 1,75 vezes o quilograma. Na verdade, era uma coisa assim, ó, 1,75x. Então, assim, você tem o termo independente aqui, o coeficiente linear, que é zero. Então, deveria começar da origem. Então, é isso que você falou. Ele começa de... Isso aí tá com cheiro de estacionamento de shopping. Que você passou na frente, tá pagando. Não comprou nada e pagou. Então esquece. Não é estacionamento de shopping. É fruta. É fruta. Não levou, não pagou. Então tá lá. Esse aqui é maravilhoso, né? Se compra 1,75, se compra 2 é 1.000. Você compra 2, você fica o resto da vida pagando. Pra nunca conseguir. Gente, daí você nunca conseguir, né? Qual é a dica para você comprar 10 nesse caso? Entre 10 vezes na fila, isso? Você compra um. Então tá. Se comprar de 1 em 1 dá. Se comprar 10 de vez, você tá morto. Isso aqui tem um jeito de... A gente tá brincando, mas eu espero que o pessoal em casa esteja entendendo lá, né? Isso aqui tem um jeito de função exponencial. Tende pro infinito, cara. Tá? Né? Tem uma ideia, exatamente, ele está muito, tá variando muito. Tem uma tendência exponencial. Na verdade, exponencial tinha que passar no 1, não começar do zero, mas tudo bem. Esquece. Mas daí dava para fazer aquelas famosas rotações que estava falando. E esse aqui? Beleza. Leva prova para ver se gosta, não custa nada. Não pague nada. Daí eu entraria na fila eternamente, né? Claro, vou levar sempre né? Então assim, você vê a mistura? O cara pegou e olhou isso aí é só para Paula. Isso aqui é para meninas bonitas só. Não paga Obrigada. também? Não paga, mas também não leva. Também não leva. Não, mas aí levou. Aí levou, né? Levou, Paula. Levei, ganhei. Levou. Um Didizão. Didi. Você viu que assim, se o cara entendeu que era uma função linear, eles colocaram várias. Você tem que entender que a tua função linear tem que começar, que é linear, literalmente. Tem que linear não é zero. ser uma reta, Curu? Não, além de ser uma reta, tem que passar no zero. Tem que passar pela origem. Então, assim, não é uma função afim. Exatamente. Então, assim, você percebeu que passa na origem aquilo ali. Beleza. Então, agora vamos para frente. Então, ó, já percebeu. Opa! Depois de horas. Tadã. Então, assim, se você compra 0 quilogramas, você vai pagar 0. Se você compra 1 quilograma, você vai pagar 1,75. E com a variação de cada 1,75, essa coisa aqui tinha agora que ser... tá justo. Se leva 2, vai pagar os 3,50 lá. Uma reta. Beleza? Beleza. Muita tristeza no coração? Não, eu acho legal esse tipo de questão. Por que não? A gente pode achar simples aqui, mas é uma questão que ensina muito. Tem muita coisa legal aí. Olha, para nós aqui da física... não precisa fazer conta, né? Você tem que analisar, você tem que saber analisar as informações que o texto te deu. Exatamente. Olha, para nós aqui na física... Esse gráfico poderia ser o gráfico da posição pelo tempo, obviamente, de uma partícula que parte da origem, porque já que tem que sair do zero. A gente não tem essa obrigação de sempre sair do zero. A gente pode sair de onde a gente quiser, pode sair dos 10 metros, pode sair dos 20, dos menos 15, de onde a gente quiser. Mas nesse caso específico, para ser uma função linear, ele tem que partir da origem. Então a origem é zero, beleza? Depois poderia também ser o gráfico da velocidade pelo tempo no MRUV, né? Porque a aceleração é constante, então também resulta uma reta, e a ideia é que você parta do repouso, né? Então você tem que sempre, você não precisa analisar sempre um movimento a partir do repouso. Você pode começar a analisar o movimento de um carro quando ele está a 10 km por hora, 20 metros por segundo, até com velocidade negativa se ele estiver voltando na trajetória. Beleza. A obrigação aqui, para existir aqui uma relação com essa parte da matemática, é que ele tem que sair do repouso, com velocidade inicial igual a zero. Eu tenho brincado bastante com os alunos com exercício de física, e os caras olham assim, mas não era matemática e tal, por que isso vai ferrar mais com a gente? Mas é a mesma coisa, né, filho? Mesmo. Não. O aluno que tem essa visão de que matemática e física, elas se ajudam, né, a interpretar as coisas, economiza espaço no HD, né? Levantou uma placa, ela corta o gordinho.
Então tá aqui, ó. Questão 5.6. Tadinho do Jô, né? Vai parar de aparecer. Questão 5.6. Ó, o saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Provavelmente nesse Enem com desemprego, provavelmente não vai ter nada assim, tá? Não. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro, portanto, mês 2. Bom, vamos lá. Com o mês de janeiro, mês de januário e mês de fevereiro, tá lá. Houve um incremento de 4.300 vagas, ou seja, daqui para lá aumentou-se 4.300 vagas. O que mais? Totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, assim, aparentemente em fevereiro nós vamos ter 880.605 criaturas com carteira assinada. Vamos para frente. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então, assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a mesma coisa, vai sempre aumentar 4.300. E que Y e X, vamos brincar de funções de novo que a tia Paula falou, representam as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro, sendo o primeiro mês, se você fosse pensar numa PA, era o teu A1, teu termo primeiro, fevereiro sendo o segundo mês e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Aqui tem uma maldade, Elton, tem assim, esse exercício todo mundo comentou na internet, já fez, colocaram um monte de cálculo, mas eles não comentaram a maldade. Então assim, primeiro, aquilo que a gente falou na outra aula lá, já serve para cá. Essa criatura aqui é uma função linear. Sim. Se você colocar mês 0 nessa criatura aqui, se você colocar, tudo bem, que você vai colocar no mês, vai começar do 1. Mas colocando no mês 1, ele vai ter 4.300 pessoas. Não é isso, 4.300 é o incremento. É o acréscimo a cada mês. Então, assim, ele tem que ter um valor inicial. A Paula estava aqui num programa anterior que a gente comentou isso. Quando você tem uma função no primeiro grau, você chama isso aqui, você pode chamar, dependendo do que você vai usar, de valor inicial. Cadê? Essa criatura fofa aqui, de valor inicial. E você pode chamar essa criatura fofinha aqui de incremento, que era a taxa de variação. Incremento ou taxa de variação. Aquele programa que vocês quase falaram de derivada, né? Aquele, a gente tava mal aquele dia. Ó. Então, assim, eu sei que a taxa de variação é 4.300. Então, realmente, a cada mês vai aumentar 4.300. Mas tinha que ter um valor inicial. Não tem. Daí no outro lá, ó. Imagina, cada mês aumenta 884.905 vagas. Não Esquece. É isso. Então, assim, de cara, eu já matei 2. E agora vem a sessão maldade dessa coisa aí. Então, assim, você também chegou a ver esse exercício, não? Olha que bonitinho. Vamos ver se o tio Elton me ajuda lá. Aqui, quer que eu mais volte? Não, tá tranquilo. Deu? Vamos apagar lá. Essa aqui tem números? Não, é a outra que tem números. As criaturas que estão do outro lado, vocês não imaginam o quanto é complicado você tentar apagar esse troço aqui. Primeiro, porque ele não apaga agora. Em segundo lugar, agora ele vai apagar. Ele diminui a intensidade e daí ele apaga. Ó, viu? É tão surtão o troço. Ele pergunta, você tem certeza? Eu vou começar a dar porrada com esse troço. Então, assim, olha a maldade. Ele diz assim, ó. O mês de fevereiro e de janeiro houve um incremento de 4.300 no setor, totalizando 880.605 trabalhadores. Então, assim... Tem que tirar os 4. Isso? Em fevereiro tinha 880.000... Você vai direto na alternativa. 605. Nossa. Não, isso é uma maldade, mas a maldade eu já mostro o que aparece. Em janeiro, tudo bem, se teve um incremento, você vai ter uma coisa assim, 4.300 a menos, então você vai ter 876.305. Ok? Agora vem a maldade. Eu não vou nem fazer a função, porque eu já enrolei bastante, ele vai me dizer que é 5 minutos. Mas é só para comentar o seguinte, Elton. Lembre-se que quando for janeiro, é o mês 1. Sim. Quando for fevereiro, é o mês 2. Então você vai ter que ter uma função assim. 4.300 vezes X mais um certo valor. Quando for janeiro, e aí é onde retira. Quando for janeiro, você vai ter o mês 1. Ok? Então você assim, vai ter 4.300. Mas espera aí.
Isso aqui já é somado com os 4.000. Que já não é mês zero, é mês 1. Exatamente. Já então, foi, 876 já mil já é o resultado disso. É. E isso foi a maldade do exercício. Mas isso, olha, isso é difícil de pensar nisso. Não, eu concordo, essa foi uma questão pegadinha. O pessoal que está assistindo, a gente não deve ter... Não, nós estamos em 2015, o pessoal nasceu isso. Mas esse foi o problema lá da virada de milênio. Todo mundo comemorou 2000 como sendo a virada de milênio. E o pessoal da matemática, da física, das ciências dizendo, não, peraí que não é a virada de milênio. A virada de milênio é para 2001. Não, você precisa viver primeiro. Porque ninguém nasce com... ninguém nasce... tinha o bug, né? O bug do milênio. Ninguém nasce com um ano. A gente vive um ano primeiro para comemorar a existência de um ano. Deveria contar 3 meses só. Por exemplo, quando eu comemorei 25 anos, eu estou comemorando por ter vivido 25 anos, e não porque a partir dali vai... Não é. Eu não vivi muito, eu estudei bastante naquela época. Eu falei 25 para não falar. Tá, né? Então, assim, você entendeu a maldade? Quando você diminui claro que entendi a maldade. Os 4.300 daqui, você vai ter assim, 872.005. Então, assim, isso aqui foi uma terrível maldade. E assim, na internet os caras explicam como é que chega no sistema, como é que faz isso, mas o cara não consegue explicar por que tem que tirar aqueles 4.300. Não, já viveu 1, já contou, do 0 para 1 já cresceu 4.300. Pensa no aniversário, acho que é fácil de pensar assim. Ainda bem que no Enem você nunca zera uma questão, né? Então você ganha uns pontinhos aí. Você pode ter certeza que se a criatura marcou isso aqui, ele tem o parcialzinho, que a maioria foi por aí. Você pode ter certeza que a maioria foi por aí. Uhum. Tá. É só pegar o resultado dessa provinha. Vamos para o último. Esse é facinho para deixar a criatura feliz. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou do ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Otorrinolaringologista vendendo passagem. Diga 33 mil. Bom, em fevereiro, 34.500 passagens. Em março, 36 mil passagens. Bom, esse padrão, padrão, já vi isso em algum lugar, de um termo para o outro, o crescimento é sempre constante. A Paula colocou em função do primeiro grau, não tem problema nenhum, porque em função do primeiro grau transforma uma PA numa PA. Então ela gera uma PA, tá valendo. Mas essa criatura é o quê? Uma progressão aritmética, onde a diferença de um termo para o outro é sempre constante a partir do segundo lá. Então olha que bonitinho, daqui para cá aumentaram 1.500 passagens, daqui para cá 1.500 passagens. Isso que ele falou, padrão, é sempre igual, tá? Vamos lá, 33 mil e adelante. Vamos, flechinha mardita. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Professor Elton. Eu achei que ele ia perguntar no próximo mês. Já para ser mais fácil. Mas assim, qual a chance de você querer usar um negócio assim? Um termo qualquer de uma progressão aritmética é o primeiro mais n menos 1 vezes o número de razões. Dá para usar? Dá, mas qual a chance de você querer num problema desse, você vai pegar e vai escrever... De você estar voltando, né? Não sei, eu ia contar para trás, ver quantos meses, chamar lá de 0 e vir calculando. Não era nem por isso, o ano passado ele já estava no ano passado lá, Elton. É para frente. É para frente? Olha lá, então assim... é para frente. Ele tá em março, quer saber... Ele tá, mas não tá no mês passado? 33 em janeiro, mas ele fala aqui, é março desse ano? Não, beleza. Não, então tá fácil. Então dá para usar. Então assim, janeiro 33 mil. Não sei por que eu pensei no mês passado. Por que eu pensei nisso? Eu não li o passado, provavelmente, tranquilo, mas estava lá. Então olha que bonitinho. Em janeiro, 33 mil. Vou deixar teu filho fazer esse. Em fevereiro, 34.500. O que você acha? Em março, 36 mil. Talvez eu erre. O que mais? Tem em junho, março, abril. Olha que amor. Vamos lá. Abril, 37.500. Em maio, 39 mil. Em junho. Tô chegando. 40.500, porque está aumentando sempre 1.500. E depois de horas, em julho, 42 mil passagens. Isso aí. É óbvio que você vai fazer prova, você não vai nem colocar os 1.000 ali, né? Você vai colocar o... 0,5. Qual o sofrimento disso? Não. Sofrimento e nessas outras coisas são muito mais difíceis. Física, química, biologia, matemática é tranquilo. Beleza. Tudo bem. Ficou triste? Não fiquei. Você coloca ali agora na fórmula? Só se você quiser, amigo. Tem 1 minuto lá, então assim... Monte só. Não precisa fazer a fórmula tá lá, mas assim, ficaria assim. A N igual ao primeiro, 33 mil.
Mais N menos 1. Pera aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ficaria 7 menos 1. 6 vezes a razão, 1.500. 1.500. 1.500 vezes 6 dá 9, mais 33 mil dá 42 mil. Boa, agora eu fiquei feliz. Você falou, eu imaginei, né? Que ele já estava olhando para mim, trambiqueiro, picareta, essas coisas de sempre. Pessoal, eu espero que vocês tenham sobrevivido a mim, ao Elton e a Paula, que é a musa daqui. O próximo slide, professor. Eu não sou contra os trambiques, não, tá? Não? Não. Eu tenho uma caixa dos negócios do Paraguai. Não, vocês não falam. Ó, tá aí. Então, leitura complementar, se vocês entrarem no site Educação Globo, conceito de funções, lá tem uma explicação bem legal sobre o que são funções, o que não são funções, como identificar e os gráficos das funções também. Todas as outras aulas também tem, mas eu nunca chego até lá porque a Paula não está por aqui. Bom, quando não dá tempo, observem depois no material, né? Se vocês têm acesso aí. Beleza, povo? 5 minutinhos e vem o rapazinho aqui. Obrigado.